Nesse podcast, a sua mente vai explodir com milhares de ideias para dar aquela tunada na sua mitologia. Depois desse podcast, você vai saber como a religião no seu mundo vai transformar o seu mundo. Então escuta esse podcast até o final para ver esses pequenos detalhes que fazem uma enorme diferença pro seu world building. Eu sou Gaku, divindade de uma face, mas muitas vozes. E eu sou o Zawardo, mas talvez você me conheça pelo nome de Gaia, Ea, Midgard, Planeta Terra, entre outros milhares de universos, porque eu sou o mundo. E basicamente esse Gaku aqui fala de RPG e esse Zawa ali fala de World Building e escrita criativa. E você está no Artcast World Building, o seu podcast de criações de mundos, para hoje falarmos da mitologia e religião do seu universo. Então se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu sei que você adora esse tema e quer receber ainda mais conteúdo sobre ele. Então, ativando o sininho, se inscrevendo no canal, você recebe as notificações de mais vídeos com esse tema de mitologia e religião para adicionar mais conteúdo foda pro seu mundo. E já deixa aquele like divino, porque assim a divindade do YouTube vai entender que você está gostando do vídeo, vai mandar ele para mais adeptos do World Building, escrita criativa e RPG, e assim iremos erguer este fenomenal império de World Building e mitologia para deixar ainda mais mundos mais fodões. E obviamente assim você ajuda bastante o canal também. E você que está escutando esse podcast, você curte ver lives ou podcasts de RPG? Então dá uma olhada no projeto do Fredcast RPG. Na descrição a gente vai deixar o canal do YouTube dele e o Instagram. Ele também tem o canal roxo, mas por conta do YouTube a gente não vai deixar o link, mas você sabe do que eu tô falando, então saca só um teaser do RPG deles. No reino decrépito de Valum, entre o paraíso e o abismo, um grupo busca redenção pelos seus pecados. Para quitarem suas dívidas, eles devem ajudar Valum em suas questões mais profundas. Os jogadores farão o que for necessário para, enfim, descansarem e fugir da sombra eterna de dor e agonia chamada Abismo. O Fredcast RPG faz lives quinzenais, toda sexta-feira às 19. Segue eles lá no Instagram também. E no canal roxo eles falam também sobre RPG e técnicas de world building e criações de histórias. Todas as lives são gravadas e estão no canal deles do YouTube, Fredcast RPG. Links na descrição. E se você tem aí algum projeto com os temas do canal RPG World Building escrita criativa, seja uma página no Instagram, uma página no Facebook, um canal no YouTube, um projeto que você quer divulgar, entre em contato com a gente lá no nosso Discord ou na direct do Instagram. O nosso Instagram tá na descrição, o Discord também, pra gente colocar o seu jabá aqui no nosso podcast. Lá a gente conversa melhor sobre o patrocínio e também para pôr o seu projeto aqui, para todos verem. Então, no tema de variáveis da religião, vamos começar com a realidade. Zawa, me explique sobre as realidades. Realidade, basicamente, vários aspectos da religião que vai afetar o mundo inteiro, ainda mais que fantasia, a possibilidade é infinita. O lance da realidade é na hora que você for criar a sua mitologia e as várias crenças que tá dentro da religião do seu mundo. Primeiro, a sua religião ela é real mesmo? Tudo que o pessoal ensina é real? Ou é semi-fictício? Tem um fundo de realidade, nem que seja algo a ver com uma metáfora, ou mesmo se não for metáfora, só algumas partes com verdade, outras partes com invenção ao longo dos séculos, que foi acumulando distorção nos ensinamentos da religião, ou é totalmente fictícia, não existe, vai ver um cara, caiu um raio, o cara interpretou errado, começou a criar uns deuses na louca, e agora é uma religião que domina o mundo, entendeu? E a sua religião ela não precisa ser, por exemplo, né, todo mundo que cria um mundo de fantasia quer criar um panteão de politeísta com os deuses sendo reais, e muitas vezes os deuses vão pro mundo, como na Grécia ou até mesmo no Tormenta, né, no cenário do RPG do Tormenta, tem isso, que é um politeísmo, muito baseado na Grécia mesmo, porque eles são mais humanizados do que egípcios, e aí as pessoas que estão criando fantasia, elas gostam de se focar nisso. Eu, até na Bíblia, por exemplo, igual no Silmarillion do Senhor dos Anéis, que a Bíblia serviu de base para criar Eru Ilúvatar,
e os Valar. Isso, mas não que também seja um problema isso aí, é só mais questão de opção. É que também tem opção bem mais diferentona que você pode usar para deixar o seu mundo mais único. Explorando a semi-fictícia ou até mesmo a fictícia, você pode criar várias situações, entre outras coisas interessantes. A fictícia, por exemplo, digamos que você tem um sistema de magia no mundo, mas ele não vem de uma divindade, mesmo assim os clérigos acreditam que vem. Aí você pode fazer um arco que quebra o clérigo, né, colocando a fé dele em prova, porque ele vai ver que as coisas não são como são no seu world building. A semi-fictícia é interessante, porque tem alguma coisa, mas as pessoas começam a criar mitos em volta dela, né? Sim, é o que eu mais gosto. No Espadachim de Carvão tem isso, cara. Eu gostei bastante quando eu li. E também eu sempre busco isso tacar no meu mundo a parte de semi-fictícia, cara. Porque ao longo dos séculos, os caras vão distorcendo as informações. Vai criando muitas variáveis. A gente pode ver isso nas transformações dos deuses antigos, da era antiga, clássica. O exemplo mais recente, entre aspas, recente, são o panteão grego virando o panteão romano, que teve uma transformação ali bem sutil, só mudou os nomes e alguma aparência, mas a gente pode ver vários deuses mais antigos, até mesmo os egípcios. Existem deuses egípcios que, por exemplo, eles são representados da forma zoomórfica, por exemplo, vou inventar, um cara com cabeça de vaca, aí passa 1000 anos no Egito, ele tem agora a cabeça de jacaré, entendeu? Eles trocam ali, eles vão se transformando e mudando com o tempo. Muito disso também por conta da tecnologia do mundo. Às vezes os deuses, eles passam tipo os nórdicos boca a boca. Mesmo que eles tinham lá o Futark, né, o sistema de runas, mas não é a mesma coisa, por exemplo, que os gregos, com a escrita deles, né, dos filósofos, eles arquivarem tudo isso lá. Sim, em Alexandria. Tem bastante coisa que pode alterar isso aí. Inclusive, mesmo se a sua religião for fictícia ou real ou semi-fictícia, não é só isso que vai também ditar essas variações no dogma. Por aí a gente vai falar aí bastante disso agora. Começando aí também pela personalidade do seu deus. Digamos que é real, que é fantasia, cara. Eu gosto que tenha deus em fantasia, cara. Primeiro, o seu deus, se ele for conversar com os devotos, ele é um cara que diz a verdade ou ele vai ser um mentiroso que vai tentar manipular todo mundo pra atingir um objetivo dele? Porque o cara pode se passar por vários deuses, o cara pode espalhar o caos ou qualquer coisa assim. Também depende. E falando nessas coisas aí de uma ficha de criação de personagem para o deus ou os deuses, você pode usar aqui no card na descrição, conferindo aqui o nosso vídeo sobre como criar uma mitologia, né? O primeiro vídeo que a gente fez sobre religiões fictícias, que lá você vai ter várias ideias para elaborar os seus panteões, o seu monoteísmo e outras também. A gente dá ideias baseadas em outras religiões também, é um vídeo muito bom, muito legal aqui no canal, e lá você vai ter várias ideias para desenvolver melhor os seus deuses, né? E a personalidade, bom, vai variar bastante. Você pode ver que os deuses antigamente eles eram mais humanizados, né? Zeus, ele errava, ele enganava, era enganado, ele tinha muitos, entre aspas, pecados carnais, né? Assim dizendo pela vertente bíblica do caminho de um Deus perfeito e único que não comete erros. Então antes eles eram mais humanizados e era muito diferente, né, os aspectos da religião antigamente com tudo isso. Então você pode dar isso. Para uma história é interessante você criar isso. Na maioria dos world buildings, tanto os escritores quanto quem está desenvolvendo o mundo, eles criam os deuses baseados, né, em humanos, né, essa humanização, personalidade, as escolhas, as causas e consequências. Que antigamente, o deus errava e não ficava por ali, né? Tipo, ele não consertava de novo, tinha todo um desenvolvimento. Por exemplo, um deus cometia um erro com outro deus, eles brigavam e um deles ia para outro canto e causava uma guerra e uma transformação no mundo. Você vê, olha que interessante, eu tava estudando um pouco sobre a mitologia grega e depois de derrotar Cronos, né, os irmãos Zeus, Hades e Poseidon, eles estavam pensando, né, tá, quem vai ficar com o céu, quem vai ficar com o inferno, entre aspas, com Hades, e quem vai ficar com no submundo e quem vai ficar com os mares. Adivinha como é que eles tiraram isso num julgamento justo? Na porrada? Não, foi no palitinho. Que? Sério? O palitinho maior, Zeus pegou, ele é o deus dos céus, né? O palitinho médio, Poseidon, ele é dos mares. E o palitinho menor, se fodeu, vai passar a eternidade lá no submundo, num lugar escuro, só ali, fedendo, criando mofo.
Cara, Então você pode criar umas situações nada a ver assim, tá ligado? Isso é muito do julgamento das votações que tinham em Atenas, né? As votações de democracia era enche um balde com pedra branca e pedra preta pra votar. Então eles tinham todo um aspecto assim a ver com justiça na base dessas escolhas, né? Entre aspas, em jogos. sim, ainda nesse tema de personalidade, o seu Deus, se ele conseguir falar com os devotos, que jeito que ele fala? Ele é um cara que engana os outros? Ele é um cara que fala a verdade? Ele é um cara muito puto que vai mandar os devotos matarem todo mundo? Porque isso também vai afetar a cultura do seu mundo. Isso na começa a teocracia. entrar aqui no nosso tópico da influência do Deus sobre o mundo e tudo mais. E antes, a gente vai deixar um card aqui também, que no card na descrição, um vídeo de governo, nosso primeiro vídeo de governo, que vai... a divindade, a mitologia, tá muito vinculada com o governo. Seja existindo ou não um Deus no seu mundo, as pessoas vão buscar respostas antigamente, vão desenvolver a própria religião ali, mesmo que não seja a realidade para o seu world building. E nisso vai surgir oportunidades de liderança para controle. Sacerdotes vão surgir, construção de templos, depois entra o Deus Rei no, né, um governo, a teocracia. Isso vai gerando muita influência no governo, no poder, em quem controla a nação, os reinos, em quem gerencia. Muitas vezes essa forma da religião, elas podem agir como uma grande burocracia pro reino e tudo mais. Eles vão gerenciar vários pontos ali da cultura, da economia, dos reinos que você tá criando. Então escuta esse podcast do governo que a gente fez para você ter mais ideias para juntar com as ideias desse podcast que a gente tá gravando aqui sobre mitologia. Então as influências, uma influência direta, como tem por exemplo, no Tormenta, os deuses eles vão no mundo e conversam com o pessoal. Do grego eles ficavam mais no Olimpo, né? Eles tinham um contato, mas eles não andavam por aí. Imagina aquele anime Dungeon Ni, que os deuses eles não estão mais no céu, eles estão todos ali em volta da cidade Dungeon e eles estão ali no dia a dia com o pessoal. Isso é uma influência direta dos deuses. Então isso vai, dependendo do seu world building, com o que você vai criar, os deuses, eles podem ainda não ter a pegada mais humana igual nesse anime Dungeon Ni, mas eles podem entrar em contato direto. Seja pelo sacerdote, ele abre um portal e conversa com Deus, tipo uma videoconferência. Sim, e não só nessa parte também de conversar, se o Deus ele vai descer pro mundo e começar a erguer montanha do nada, porque ele quer também. E isso, tipo, se todo mundo viu que o bicho desceu do céu, começou a erguer montanha e brotou rio do nada, os caras vão pensar, nossa, é lógico que isso aí é o Deus, vou seguir ele, o cara é poderoso. Isso. Entendeu? Esse tipo de coisa é meio burrice não acreditar que esse cara existe, quando você vê o cara fazendo as coisas. Você vê... É por isso que na Liga da Justiça muitas pessoas faziam o Superman virar um deus, né? Criam estátuas, porque, o cara é um deus na Terra, o cara é super poderoso, né? O que mata o Superman, tá ligado? Míssil nuclear, não sei. Kryptonita só, mas o cara é foda, cara, tá ligado? O Batman conseguiu encher ele de porrada, mas o bicho, cara, é louco. O Superman é um deus na Terra. Isso até na parte de que se o cara quiser também, a religião vai ser bem mais unida do que se fosse uma influência mais indireta, de, por exemplo, o cara ficar mandando sinais, tipo presságios através da natureza que o pessoal vai interpretar, entendeu? Ou sonhos. Isso. A que daí forma indireta, ela vai criar uma confusão e vai acabar dividindo as crenças também, né? Vai surgir vários profetas diferentes e muitas vezes alguém tá interpretando, por exemplo, algo que não é um sinal, mas com base nos textos sagrados parece um sinal, igual tem na nossa história, né? Tem várias coisas de simbolismo e outras coisas que o pessoal começa a ver sinal em tudo, né? E fica essa zoeira, né? Não é um Deus que chega e fala, é assim, assado, é desse jeito aqui, apareci pra todo mundo, pá, essa aqui é a realidade e bora. Mas mesmo tendo uma semifictícia, né? Entra na semifictícia. Existe um Deus que manda um sinal pra um profeta, ele vai espalhar, mas nisso também começam a surgir uns caras doidos que acham que são profetas. Sim, também. Ainda mais que mesmo... Na verdade, assim, dá pra você mexer em todas as variáveis e misturar, porque no caso acho que fictícia talvez não. A não ser que, tipo, o cara queria ser não é um deus e os caras criaram achando que ele era um deus, entendeu? Daí já não é real o bagulho no sentido de que aquele cara é mesmo um deus, é só um mago super poderoso, por exemplo, que foi numa sociedade que não tem magia. Mas de qualquer forma vai pegar nessa questão de união versus a separação da união da religião em seitas. E se o cara não tiver nenhuma influência no mundo, também precisa de um bom motivo pra ele não querer descer no
mundo porque o mundo não é importante pra ele ou porque ele não consegue ir pra lá, e vai ser totalmente aberto à interpretação das coisas. Se o cara não fez nada, quem tem a prova que o cara realmente criou o mundo, entendeu? Quem tem a prova de que os profetas do início viram mesmo Deus e criaram as escrituras sagradas? Vai também, os caras vão interpretar de um monte de jeito diferente. Ainda mais se não tiver escrita no começo, se a escrita foi inventada depois. Isso aí é basicamente os deuses, ou Deus criou o mundo, deixou pronto, deixou ele todo com as engrenagens pra funcionar sozinho e ele vazou, sei lá, tá fazendo outros mundos por aí no universo e fica ali 1 milhão de anos sem interferir de novo ali, e nisso vai tudo surgindo naturalmente com o curso natural, né, das culturas, religiões, governos, etc, das civilizações. E a gente fez um post sobre religião aqui na comunidade do canal no YouTube, sobre mitologia, perguntando sobre os seus deuses, se eles são, por exemplo, zoomorph, humanizados tipo gregos, se eles são alienígenas, entre outras coisas ali. Nossa, e foi um sucesso, teve 80 comentários, principalmente porque virou um chat ali, né? Tinha muitas pessoas conversando sobre a mitologia um do outro, né? Comentando e discutindo. Então vamos fazer isso aqui também. A gente já tá aqui num vídeo sobre mitologia e religião. Aproveita e deixa aí nos comentários, conta aí um pouco da sua mitologia, da sua religião, do seu mundo fictício, comenta os pontos que você gosta nela e também sobre o que a gente tá comentando aqui durante o vídeo, do que você já escutou no vídeo. Bora transformar aí os comentários em um chat aí de World Builders pra trocar ideias sobre mitologia e religião. Vai ser muito foda, cara. A gente vai ler os comentários aí, vai deixar uns coração gostoso pra vocês. Mas antes de continuar, se você gosta do nosso conteúdo e tá curtindo as dicas, você pode dar uma ajuda enorme pro canal entrando no link da descrição pro nosso Apoia-se. Apoiando o canal, você ganha um cargo especial no nosso Discord com acesso a uma sala secreta, onde a gente finaliza as votações para mais temas de podcast aqui no canal. Além de ajudar bastante o nosso projeto, você pode decidir os próximos temas direto com a gente. E vamos deixar aqui um agradecimento especial pros nossos divinos apoiadores do canal. Vocês dão o maior apoio pra gente e com certeza os céus irão recompensar a sua reciprocidade. S2. Então vamos falar agora da frequência de contato do deus ou das divindades com as civilizações. Se ele tem contato frequente com o pessoal, logicamente o cara vai conseguir mudar mais coisa e o pessoal vai ver mais esse deus. Ou o contato do seu deus é específico de acordo com alguma situação, tipo algum ritual que precisa fazer, algum tipo de... qualquer coisa assim que não vai deixar o contato dele tão frequente. Isso aí tem a ver com o que a gente falou antes também. Sim, tudo tá interligado nisso aí. Tudo vai afetar, pode afetar as mesmas coisas também na sociedade, mas mesmo assim é importante se pensar. Porque quanto mais frequente o seu Deus vai ter em contato com o pessoal, ou em contato com os devotos ou com o mundo, mais o pessoal vai ter motivo para acreditar nesse Deus e, dependendo do contato também, de seguir os ensinamentos dele. Bom, dando os exemplos aqui da frequência dos deuses baseados ali tanto na Bíblia quanto em outra mitologia, vamos pegar então na Bíblia, que é uma frequência mais ocasial de Deus com os profetas. Por exemplo, Moisés. A frequência do contato do Deus com ele teria ocasionado a libertação dos hebreus que eram escravos no Egito. Então teve todo um povo peregrino, que aí tem a tomada de Jericó, entre outras coisas, que foi tudo causa e consequência daquela época que Moisés libertou todo mundo das pragas do Egito, que Deus diretamente enviou os anjos para jogar sapo do céu, matar o pessoal, o Nilo vira sangue, entre outras coisas. E também ocasional na mitologia egípcia, na teoria de que os deuses egípcios teriam passado o conhecimento para a construção das pirâmides, que seria um portal, alguma coisa assim, uma parada mais a ver com a religião. Não que seja, né, que tem teorias dos religiosos que eles falam essa vertente. Ou, por exemplo, da construção dos zigurates na Suméria, os grandes templos, né, os monumentos aos deuses antigos. Daquela vem um deus, a construção do templo do Salomão, que eu não sei se agora Deus falou para ele construir, mas Salomão aprisionou lá os 70 e tantos espíritos, demônios, djinns para a cultura árabe, que seriam gênios e coisas do tipo, com Asmodeus, entre aspas, Astarote, entre outros, e ele constrói ali o Templo de Salomão. E então tem toda essa parada das mitologias, das religiões, que elas vão ocasionando e com uma certa frequência vão dando continuidade à história, vão agregando fatos históricos, coisas que vão acontecendo pro seu mundo, né? Então é tudo muito ocasional. Acho que uma das coisas, um exemplo frequente de um contato com Deus, com civilização, entre aspas, com um profeta seria com Jesus, né? Que ele tinha aquela ligação, acho que ele conversava direto com Deus, então ficava trocando ali as mensagens. E
E então era uma coisa mais frequente. Então toda a jornada de Jesus com os apóstolos tinha ali vários acontecimentos, água em vinho, expulsão de demônios, reviver mortos, entre outras coisas que ele fazia ali com os dons divinos. Então era um contato bem frequente com Deus, expurgar demônios, lutar contra eles e coisas do tipo. E é uma frequência, bom, de um contato extremamente divino, quando não tem contato. Bom, é isso, imagina uma civilização que não tem deuses. Tipo, Star Wars, por exemplo, tem o lance da força, mas não tem nenhum deus da força que tá em contato com os Jedi, que são sacerdotes da força, ou com os Siths, ou com outros cultistas. Eles é mais uma energia, não tem uns deuses. Então, as civilizações têm um sistema de magia de Star Wars, mas eles não têm contato com divindades. Se eles têm, deixa aí nos comentários, porque eu não leio a porra dos quadrinhos, eu só vejo os filmes e escuto um vídeo ou outro de vez em quando sobre a lore. Eu não sou tão bitolado assim com Star Wars, eu sou mais de boa. Então, mais uma coisa ou outra eu sei. Então, esses são alguns exemplos para você pensar, para você colocar no seu mundo e como afeta, né? Como eu falei, o ocasional da Bíblia, ela vem em pancadas que mudam civilizações, que mudam o curso da história. A frequência direta, por exemplo, ainda na Bíblia, né? Que acho que é um dos maiores exemplos, com Jesus ao longo dos 30 e poucos anos de Jesus foi indo, então várias coisas vão acontecendo, né, em volta, ele vai andando e fazendo história, e quando não tem nenhuma, aí você pode inventar coisas que a própria civilização cria. Sei lá, imagina que os Jedi, por algum motivo, cultuassem um deus da força, entendeu? E mesmo não tendo ele. Então você pode usar essas ideias pro seu mundo, baseados na nossa história e em outras histórias de ficção e fantasia. E para você pensar também na frequência com o contato, a gente precisa explorar os meios de contato. Isso é como os caras vão ir fazer contato com o seu Deus, vão conversar com ele. É interessante você colocar custo e limitação, igual no vídeo de sistema de magia, inclusive tá aqui no card na descrição, e que eu falo que limitação vale mais do que os poderes. Isso com religião fictícia é a mesma coisa, cara, porque se tiver um monte de poder e não tiver limitação, o Deus consegue resolver tudo pros mortais. Também depende, todas essas variáveis, elas se juntam pra também influenciar nisso. Então pode ser que a sua religião tenha um custo igual na Mesoamérica. Sim, por exemplo, sacrifício humano, cara. Se todo mundo precisa fazer um sacrifício humano pra conseguir chegar até o seu Deus, pra conversar com ele, pra pedir algum tipo de, sei lá, colheita abundante, entendeu? O Cortez, ele veio pros astecas primeiro, né? Pro Montezuma. Montezuma II. Agora eu não lembro. Acho que é o Montezuma II. Ele era o imperador asteca quando o Cortez veio. Explorador espanhol. E do que eu estudei, essa parte da história, eles tinham uma espécie de fábrica, digamos, era uma linha ali de sacrifícios. Então, cada das cidades-estados que os astecas dominavam, eles tinham ali uma cota de pessoas que eles enviavam para os templos do sol e outros templos, que virava ali um banho de sangue, né? Porque, precisamos de chuva para plantação, aí vamos sacrificar ali umas 10 pessoas, abrindo, arrancando o coração enquanto ele bate, oferecendo ao sol e outras coisas. Então, era tipo um processo, né? Era uma máquina de sacrifício que vai produzir chuva, vai produzir outras coisas, proteção. Então esse é um dos contatos. Se você tá criando aqueles deuses estilo astecas, bem carnificina, bem louco, você pode pegar isso e colocar como meio de contato essas partes mais sangrentas aí das mitologias, da história. Olha o quanto isso mudou a cultura dos caras. Acreditar que pra contatar os caras precisa de sacrifício humano. Entendeu? Eles tinham que pegar ali e falar, a gente te domina a cidade aqui, vocês têm que pagar além de imposto 10 pessoas aí por semana pra ir lá e pá. Outros custos também você pode fazer com vínculo mágico, cristais. Isso, de fazer ritual, gastar coisa, queimar coisa. Sacrificar cordeiro. Você pode fazer várias coisas ali. Não a ver com sangue, né? Mas são várias coisas. Você pode fazer, por exemplo, algo druídico sem ser queimar a pessoa em Wicked Man, né? Não sei porque sempre tem que oferecer um bagulho, né? Tanto que tem uma vertente da teologia que fala que todos os deuses que não são o Senhor Javé, etc., eles são os demônios do Salomão que estão espalhados no mundo. Então por isso que é tanto sacrifício, porque eles querem se alimentar com sangue, dor e tudo mais. Então, mas de outra forma, você tem uma sociedade de druidas mais pacíficos e você pode, por exemplo, queimar plantações para agradecer a colheita, plantar árvores e cultivar elas como um símbolo sagrado. Então são várias formas diferentes de um contato místico ali que você pode criar com Deus ou com os deuses do seu mundo, que não necessariamente precisa ser um negócio macabro. E também, por exemplo, assim, vai que as pirâmides abrem um portal para um contato mais direto com os deuses e tal. Então, um monumento que eles vão lá no templo tal, e na água do poço sagrado eles fazem um ritual e a água se revela parte dos paraísos celestes e os deuses entram em contato.
E se pra cada vez que for fazer contato com Deus, precisa construir um monumento desse, porque ele acaba energia, entendeu? Então a civilização começa a construir pirâmide atrás de pirâmide ao longo dos séculos, então, cara. tem várias pirâmides das interessante. civilizações aí pelo mundo, né? Então, Diferentes. sim, e Várias tipo, a paradas. energia da pirâmide acaba, então eles precisam construir de novo, entendeu? Sim, você pode pegar uma parada mais científica também. As pirâmides, por conta de rochas, Stonehenge e outras coisas, eles geram uma energia ali que já foi provado pela ciência que gera um tipo de energia. Não lembro agora qual que é, tem a ver com pedra e coisa do tipo. Então você pode fazer isso aí, né? Que um grande monumento é erguido para um contato e toda essa energia é gasta como o custo, né? Que gera ali, vai acumulando e gera esse custo. E, assim, pra resumir tudo que a gente tá falando aqui nesse vídeo, o que isso vai afetar basicamente é, primeiro, o quão unida ou separada é a sua religião. Porque, por exemplo, na fé cristã, tudo gira em torno do mesmo Deus, mas tem um monte de seita. Tem Mormon, tem Jeová, tem católico, tem evangélico e ainda mais seitas que misturam o cristianismo com outras fés, tipo a Umbanda, por exemplo, ou várias coisas assim, entendeu? Então, essa é uma das grandes variáveis que vai afetar o que a gente falou nesse vídeo aqui no seu mundo. A união é a separação Isso. ou da mesma crença ou de outras crenças diferentes, Sim. como na era clássica que tinha os Anunnaki, os egípcios ali, os deuses, os babilônicos deviam ter outro deus e a mistura de crenças também vai mesclando, né? A civilização X tem um deus ou um panteão e a outra pega, igual os romanos roubaram o panteão grego, entendeu? Por conta de romano, acho que eles chegaram a dominar a Grécia, aquela parte, então eles pegaram da cultura deles também, acharam legal, copiaram, kkk, copia, só não faz igual. E aí tem isso da separação e união das mitologias, das crenças, das seitas, e mesmo que tenha ali as mesmas divindades que aparecem, né, apareceram no passado, com o passar do tempo, se a frequência deles diminui no contato, vai gerando isso com o passar do tempo, né, as gerações vão passando. Mesmo se também o contato deles é mais indireto, através de sinais, também, ao longo dos tempos, vai acontecendo distorções. De acordo com os valores culturais, uma hora o cara pode achar que, sei lá, o Deus queimou lá transformou uma montanha num monte de raio, sei lá por quê, tá com um monte de raio na montanha. O cara pode pensar, nossa, isso aí significa que o cara quer que a gente guerreie mesmo com o povo aqui do lado, entendeu? Mas se a cultura dela é pacífica e vai ver esse mesmo bagulho, a mesma cultura, depois de tantos milhares de anos, vai pensar, nossa, os caras tão puto porque a gente não tá cuidando bem do ambiente, entendeu? Então, essas variáveis vai também mexer nisso, da interpretação cultural dos povos, porque conforme o tempo passa, Isso vai distorcendo os ensinamentos. Isso. Então, assim, o geral aqui, quanto mais frequente e direto for e real for a sua mitologia, é menos provável que a religião vai ficar separada e vai ter distorção nos ensinamentos. A não ser que o Deus queira que isso aconteça. Então tem bastante variável, Sim, né? a partir do momento que surge um profeta que começa a mentir e falar, não, o ensinamento é isso aqui, o Deus dá um tapa nele e fala, não, ó, se é verdade, eu sou Deus nessa porra. Mas assim, isso é um problema porque se for assim também pode não ter tanto conflito. Então, por isso que o melhor seria mesmo ser algo mais semi-fictício que tem essas aberturas, entendeu? O conflito é a parte central de muitas histórias. Pro seu mundo e pra sua história não virar uma utopia e diminuir bastante conflitos que podem ter de interessantes pra sua história que você tá criando. Sim, pode também surgir daí um Deus ex machina, o Deus resolve tudo. Por que não? Ele tá todo um monte de conflito, ele estala o dedo e pá, se resolveu tudo. Aí a história vai ficar sem graça, né? Dependendo de como você fazer isso aí. Se você for fazer, a gente não recomenda. Isso também, várias das coisas que a gente tá falando, entra nas 7 funções da religião sociais, que tá aqui no card na descrição, que tem um Zeus boladão na capa do vídeo, que a gente explica como é que funciona, né? Toda a parte, baseado praticamente na era clássica antiga, muito do politeísmo tá ali também. E é bem interessante pra você ver. E ao longo do tempo, bom, sua religião vai mudando, as mitologias vão criando outras caras, tudo vai evoluindo, mudando. E, bom, tudo de acordo com o que a gente falou, né? Dos deuses estarem em contato frequente ou não com as civilizações. Bom, então comenta aí como é que os deuses do seu mundo vão afetar o seu mundo, ou já afetaram, como eles afetaram o seu mundo, ou eles vão ainda afetar. Você tá planejando alguma coisa aí pra sua história envolvendo sua mitologia? Deixa aí nos comentários pra gente.